Como uma jovem rainha egípcia, conseguiu seduzir dois dos homens mais poderosos de Roma e moldar o destino de um império inteiro. Essa é a história de Cleópatra, a última rainha do Egito. Uma mulher que usou sua inteligência, charme e estratégia para lutar por seu reino em um mundo dominado por homens. Muito além das lendas de sedução, Cleópatra era uma governante astuta, uma estrategista que estava disposta a desafiar as potências mais poderosas de seu tempo. No século I a.C., o Egito já não era mais o império que outrora construíra pirâmides colossais e se tornara símbolo de poder e riqueza. O Egito de Cleópatra estava à beira do colapso. A dinastia ptolemaica, da qual Cleópatra fazia parte, era uma herança de Alexandre, o Grande. Ptolomeu, um dos generais de Alexandre, havia fundado a dinastia que governou o Egito por quase 300 anos. No entanto, as intrigas familiares e a crescente pressão de Roma ameaçavam essa linhagem. Cleópatra surgiu nesse cenário turbulento, determinada a salvar seu reino de ser absorvido pelo crescente Império Romano. Cleópatra subiu ao trono do Egito em 51 a.C. Aos 18 anos, ao lado de seu irmão mais novo, Ptolemeu XIII, com quem foi obrigada a se casar de acordo com os costumes da época. Desde o início, ela enfrentou oposição. A corte estava dividida e os conselheiros de seu irmão pressionavam para que ele governasse sozinho. Em pouco tempo, a situação ficou insustentável e Cleópatra foi exilada do Egito. Agora sozinha e sem aliados, ela precisaria encontrar uma forma de recuperar seu trono e salvar o Egito do colapso. Era um momento de desespero, mas Cleópatra não estava disposta a desistir. Foi então que Cleópatra fez uma jogada ousada que mudaria o curso de sua vida e da história. Júlio César, o general mais poderoso de Roma, havia chegado ao Egito envolvido em sua própria guerra civil. Ele precisava de aliados, e Cleópatra enxergou sua chance. Segundo a lenda, para garantir uma audiência com César, Cleópatra se enrolou em um tapete e foi levada até os aposentos dele. Quando o tapete foi desenrolado, César encontrou a jovem rainha, deslumbrante e carismática. Ela não precisou de muito tempo para convencê-lo de que apoiá-la seria mais vantajoso do que apoiar seu irmão. César, impressionado por sua inteligência e audácia, se aliou a ela. Com o apoio de César, Cleópatra declarou guerra contra seu irmão Ptolemeu XIII. As forças de César e Cleópatra enfrentaram as tropas egípcias em uma violenta guerra civil. Durante meses, as ruas de Alexandria, a capital do Egito, foram palco de batalhas sangrentas. No final, o exército de Cleópatra, com a ajuda romana, saiu vitorioso. Ptolemeu XIII morreu afogado no rio Nilo enquanto tentava fugir. Com a morte de seu irmão, Cleópatra reassumiu o trono, agora com um poder muito maior. Ao lado de César, ela consolidou seu domínio sobre o Egito. Muito se fala do romance entre Cleópatra e Júlio César. Mas seria esse relacionamento motivado apenas pelo amor? Cleópatra, acima de tudo, era uma estrategista. Ela sabia que, para manter o trono, precisava de um aliado poderoso. O relacionamento com César garantiu a Cleópatra proteção e influência em Roma. Juntos, eles tiveram um filho, Ptolemeu XV, apelidado de Cesarião, que Cleópatra esperava um dia ver como herdeiro tanto de Roma quanto do Egito. No entanto, o futuro era incerto. Enquanto César permanecia ao seu lado, ela estava segura. Mas quanto tempo isso duraria? Em 44 a.C., o destino de Cleópatra tomou um rumo dramático. Júlio César foi assassinado no Senado romano em um complô organizado por senadores que temiam o crescente poder dele. A morte de César deixou Cleópatra vulnerável. Sem sua principal proteção política, ela precisava encontrar uma nova maneira de garantir a segurança de seu reino. Roma estava agora mergulhada em um caos político e Cleópatra se viu forçada a navegar por um cenário perigoso onde inimigos espreitavam em todas as direções. Mais uma vez ela precisaria fazer alianças para sobreviver. Em meio ao caos que se seguiu à morte de César, emergiu um novo líder em Roma. Marco Antônio, um dos generais e herdeiros políticos de César. Cleópatra rapidamente percebeu que ele seria o próximo homem com quem deveria se aliar. Convocada por Marco Antônio, Cleópatra viajou até Tarso, onde os dois se encontraram pela primeira vez. Ela fez uma entrada triunfal, chegando em um barco luxuoso, vestida como a deusa Afrodite.
Marco Antônio ficou imediatamente encantado com ela. O que começou como uma aliança política logo se transformou em um relacionamento pessoal. Juntos, eles formaram uma das parcerias mais famosas da história. Assim como com César, o relacionamento de Cleópatra com Marco Antônio era tanto político quanto pessoal. Cleópatra precisava de Marco Antônio para proteger o Egito das ambições romanas. Em troca, ela ofereceu a ele apoio militar e financeiro em suas campanhas no Oriente. Eles tiveram 3 filhos juntos e governaram o Egito como uma potência autônoma. No entanto, em Roma, a aliança entre Cleópatra e Marco Antônio foi vista com desconfiança. Otávio, outro herdeiro político de César, viu neles uma ameaça e começou a espalhar rumores de que Marco Antônio estava sendo manipulado pela rainha egípcia. Isso desencadearia uma guerra que mudaria o destino de ambos. Otávio, agora uma das figuras mais poderosas de Roma, usou a relação de Marco Antônio com Cleópatra como pretexto para iniciar uma guerra. Ele declarou que Antônio havia traído Roma ao se aliar a uma rainha estrangeira. A batalha culminou em um confronto naval em 31 a.C., na famosa Batalha de Ácio. As forças combinadas de Cleópatra e Marco Antônio enfrentaram a frota de Otávio. Foi um desastre. A frota de Antônio foi esmagada e ele e Cleópatra foram forçados a recuar para o Egito. A derrota selaria seu destino. De volta ao Egito, Marco Antônio soube de um boato de que Cleópatra havia tirado a própria vida. Desesperado e derrotado, ele se suicidou com sua própria espada. Quando Cleópatra soube da morte de seu amante, seu mundo desmoronou. Sem Antônio e com as forças de Otávio se aproximando, ela sabia que seu fim estava próximo. No entanto, Cleópatra, até o último momento, tentou negociar com Otávio. Ela sabia que, se capturada, seria levada a Roma como troféu, exibida como uma rainha derrotada em um desfile triunfal. Isso era um destino que ela jamais aceitaria. Determinada a morrer com dignidade, Cleópatra orquestrou sua própria morte. Segundo a lenda, ela se deixou morder por uma cobra venenosa, possivelmente uma naja, escondida em uma cesta de figos. A verdadeira causa de sua morte permanece um mistério, mas o resultado foi o mesmo. Cleópatra, a última rainha do Egito, tirou sua própria vida em 30 a.C., com a idade de 39 anos. Com sua morte, o Egito deixou de ser um reino independente e se tornou uma província do Império Romano. O sonho de Cleópatra de um império unido entre Roma e o Egito havia morrido com ela. Embora sua vida tenha terminado em tragédia, o legado de Cleópatra vive até hoje. Sua inteligência, carisma e habilidade política a tornaram uma das figuras mais fascinantes da história. Através de sua história, ela desafiou o papel tradicional da mulher em sua época e usou todos os recursos à sua disposição para proteger seu reino. Ao longo dos séculos, Cleópatra foi retratada como uma sedutora, uma rainha implacável e uma estrategista brilhante. Ela inspirou inúmeras obras de arte, literatura e cinema, permanecendo como um símbolo de poder e mistério. Mesmo com a queda do Egito, Cleópatra conseguiu garantir que seu nome e sua história atravessassem gerações. Cleópatra foi mais do que uma rainha. Foi uma figura que desafiou o destino e lutou até o fim para preservar sua dinastia e seu povo. Através de alianças ousadas e decisões estratégicas, ela se posicionou no centro dos eventos que moldaram o Mediterrâneo no final do período republicano romano. No entanto, ao final, o poder de Roma era inevitável e sua queda parecia predestinada. Ainda assim, sua história continua a nos intrigar. Ela personificou a luta pela sobrevivência de um império que, embora glorioso, estava se desintegrando diante de forças externas. A figura de Cleópatra foi transformada em mito, e sua vida inspirou debates sobre sua verdadeira natureza. Teria sido uma governante astuta que manipulava os homens mais poderosos do mundo ou apenas uma vítima do destino? O que é certo é que sua influência política e cultural ecoa até hoje. Sua história é uma lição sobre o poder, as intrigas e as fragilidades do ser humano. Algo que nos faz refletir sobre as nuances e complexidades do poder, da paixão e da luta por um legado. Agora que você conhece a verdadeira história de Cleópatra, queremos saber sua opinião. Você acredita que ela foi mais uma estrategista ou que as circunstâncias a forçaram a tomar decisões extremas?
Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E se você gostou dessa viagem pela história do Egito, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias fascinantes como essa. Curta, compartilhe e continue conosco para explorar os segredos da antiguidade.